Bom dia, meu nome é Marina, sou doutoranda do programa de pós-graduação em epidemiologia e vou apresentar o trabalho intitulado Utilização de benzodiazepínicos em adultos na cidade de Pelotas, qual fez parte da minha dissertação de mestrado, onde fui orientada pela professora Ana Menezes. Os benzodiazepínicos foram sintetizados inicialmente na década de 50 e ganharam grande popularidade nos anos seguintes por eficácia no tratamento da ansiedade e insônia, tornando um dos grupos medicamentosos mais prescritos ao redor do mundo. Entretanto, seu uso, especialmente quando prolongado, mostrou-se associado a uma série de eventos adversos, entre os quais demência e declínio cognitivo, sonolência diurna e acidentes de carro e quedas em idosos, aliado à ausência de benefício em longo prazo. Assim, uma série de diretrizes foram lançadas com uma recomendação em comum. Quando esse grupo de medicamentoso for utilizado, o tempo de utilização deve ser o menor possível, não ultrapassando o período de 4 semanas. E quando considerados unicamente os indivíduos idosos, a orientação é que não se utilize esse grupo de medicamentos, uma vez que os riscos superam os potenciais benefícios. O objetivo do nosso estudo foi avaliar a utilização de benzodiazepínicos em adultos na zona urbana de Pelotas, através de um estudo transversal realizado sob forma de consórcio de pesquisa, que incluiu indivíduos com 18 anos ou mais. Foram realizadas entrevistas domiciliares através de tablets do programa REDCap. Nosso desfecho, nossa variável dependente, foi a utilização de benzodiazepínicos nos últimos 15 dias e análise de dados realizada através do programa Stata 15.1, através de descrição da amostra, cálculo de prevalência de utilização geral e conforme variáveis independentes, e análise de associação através de regressão de Poisson com variância robusta, objetivando o cálculo das razões de prevalência brutas e ajustadas, a partir de modelo hierárquico em 5 níveis. Nosso trabalho de campo teve início em novembro de 2019, nós tínhamos o objetivo de entrevistar 3.500 indivíduos, visando atender os objetivos centrais de todos os mestrandos. Entretanto, infelizmente, em março de 2020, em função da pandemia de coronavírus, nosso estudo foi interrompido precocemente, de modo que os dados que eu vou apresentar agora são referentes aos 827 indivíduos incluídos antes do momento da interrupção do estudo. Nós encontramos uma prevalência de utilização de benzodiazepínicos de 15,7% nos últimos 15 dias, bastante superior ao que esperávamos, né? Nós usamos para o cálculo de tamanho de amostra uma prevalência de 5%, com base no último inquérito populacional realizado no Brasil, que avaliou o uso de benzodiazepínicos com o mesmo período recordatório, de 15 dias. E realizando um novo cálculo de tamanho de amostra, mantendo, né, as demais variáveis e utilizando a prevalência encontrada de 15%, nós encontramos um tamanho de amostra de 816 indivíduos, inferior aos 827 indivíduos incluídos até o momento da interrupção do estudo. Assim, né, nosso problema não foi falta de poder, mas sim potencial viés de seleção, uma vez que as entrevistas foram iniciadas na periferia da cidade e interrompidas na semana em que tiveram início no bairro Centro. Tabela 1 mostra as características relacionadas à utilização de benzodiazepínicos pelos usuários. Né, se encontrou uma prevalência de uso contínuo, tem data para parar de quase 80%, e uso prolongado de quase 90%, né, sendo que foi considerado uso prolongado por período maior do que 6 meses, lembrando que as diretrizes falam em não ultrapassar o período de 4 semanas. A grande maioria foi indicada por médico e fazia acompanhamento médico por problema que os levou a utilizar os benzodiazepínicos. Lembrando que esse grupo de medicamentos, né, tem venda controlada no Brasil, e os principais motivos relacionados ao uso foram ansiedade e insônia. Após a análise ajustada, maior utilização foi observada em mulheres, indivíduos com depressão de maior idade, sendo que indivíduos entre 61 e 70 anos apresentavam uma prevalência 7 vezes maior do que indivíduos do grupo controle, entre 18 e 30 anos. Portadores de multimorbidade, definido como a presença de 2 doenças crônicas ou mais, tabagistas atuais e usuários de polifarmácia, definido como uso atual de 5 ou mais medicamentos. Assim, apesar das limitações decorrentes da interrupção precoce do estudo, encontramos um cenário preocupante na cidade de Pelotas, com uma elevada prevalência de utilização de benzodiazepínicos, especialmente por tempo prolongado, justamente implicado com maior incidência de eventos adversos. As categorias sexo feminino, maioridade, tabagismo, depressão, multimorbidade, polifarmácia e autopercepção de saúde regular ou ruim foram associados à maior utilização de benzodiazepínicos. Obrigada.